Olha, o público é todo seu. Você tem 50 minutos. Estimados amigos, caríssimos companheiros de ideal espírita, sejamos todos bem-vindos essa noite em que assumimos a responsabilidade de trazer um tema extremamente complexo. Falar sobre a divindade não é algo fácil, uma vez que, ao longo dos anos, nós nos acostumamos a amar mais a divindade do que a Deus. E a divindade é a ideia que nós fazemos de Deus. E como normalmente os nossos caracteres são ainda muito grosseiros, a ideia que construímos de Deus é justamente um Deus que se parece extremamente conosco. Parece que ele foi feito a nossa imagem e semelhança. Por isso, muitos ainda na Terra acreditam que Deus esteja passível de características humanas como raiva, ira, arrependimento, revolta, sadismo, porque esses são especificamente caracteres do nosso comportamento no dia a dia. À medida que a sociedade evolui e vai construindo e ressignificando o sentido da vida, aos poucos o homem também vai modificando a sua visão acerca da divindade. Entender Deus é algo extremamente complexo. E Kardec sabia disso e foi lúcido. E em nenhum momento é função do Espiritismo tentar explicar o que seja Deus, uma vez que falta-nos uma faculdade que, segundo Kardec no livro A Gênese, nós só a teremos quando passarmos da categoria de espíritos bons para espíritos puros. Até lá, nós não conseguiríamos entender ou compreender o que seja a divindade. O objetivo principal do Espiritismo não é explicar Deus. Diferente da teologia, que ao longo dos séculos vem buscando explicar a divindade, o Espiritismo tem como objetivo principal, como ciência nova, explicar ao homem a natureza, a origem e destinação do Espírito e suas relações com o mundo corpóreo. Mas Deus entra inicialmente na proposta kardeciana como ferramenta metodológica para que nós possamos entender todo o plano social divino e evolutivo que o Espírito, como filho, como criatura, tem e recebe do Criador para alcançar a perfeição. Por isso é importante destruirmos a ideia de Deus de uma forma antropomórfica, ou seja, uma forma parecida conosco, com o homem, e criarmos o conceito de Deus de uma forma epistemológica. A palavra anthropogiomo, homem. A palavra episteme vem de conhecimento, então uma forma mais de conhecimento e filosófica. Como nós conseguimos isso, quando nós tivermos ressignificado a ideia de Deus, nós estaremos de posse de um conhecimento que vai alavancar a nossa visão acerca dos fatos das coisas do mundo. Porque até então, iremos com o medo do Pai. E a ideia de um Pai, tal qual ensinou Jesus, só pode ser completa e específica se eu conseguir ressignificar a ideia que eu tenho de Deus. Porque a partir de então eu paro de entendê-lo e a minha confiança aumenta. No ambiente onde a confiança é estabelecida, o amor flui com mais naturalidade e fazemos as coisas, deixamos de fazer o que é errado, não por castração, mas por educação dos sentimentos. E essa é a proposta divina. É esse o plano social pedagógico de Jesus quando esteve aqui na Terra. Então nós tentaremos explicar, seguindo a ordem que Kardec estabeleceu nas perguntas iniciais do Livro dos Espíritos. E aí eu reforço a importância dos espíritas conhecerem o Livro dos Espíritos. Eu tenho observado que ao longo das conversas e diálogos com alguns espíritas, eles desconhecem a origem e a noção do que é realmente o Espiritismo. Porque eles chegam à casa espírita, como eu bem falei, muitas vezes pelas portas das dores, e a partir de então, ele consegue estabelecer, a partir da cura, uma simpatia pela doutrina. E ao ficar, ele esquece de se aprofundar naquilo que realmente é necessário, ou seja, as bases daquilo que agora diz ser adepto,
porque o Espiritismo não tem seguidores, mas adeptos. Quando você veste a camisa, você entende o plano racional, você automaticamente deixa o pensamento mágico, até então vivido nas religiões passadas, e passa para o pensamento lógico e racional, embasado pela ciência. Sim, porque o Espiritismo segue a ciência. É essa a visão do Espiritismo, é essa visão que Kardec propôs ao homem, a ciência como guia seguro na busca da verdade. E Deus vai entrar como guia seguro na busca da verdade, como ferramenta metodológica, uma forma pedagógica que Kardec encontrou para construir a doutrina. E essa palestra, especificamente hoje, eu trouxe, por quê? Porque nós estamos às vésperas de um seminário que vai falar sobre Espiritismo. Então eu fiz questão de falar sobre Deus, essa parte inicial, para aqueles que virão no sábado, não chegarem aqui tão cru. Eles vão ter um pouco de conhecimento e já vão estar embasados. E junto com o conhecimento que o List vai trazer, que vai ser muito amplo, eles vão ter capacidade cognitiva de entender muito mais sobre o assunto de sábado. Então, Kardec, com os Espíritos, vai propor, no capítulo das causas primeiras, no livro dos Espíritos, 4 itens, onde ele vai abordar sobre Deus no infinito, porque na Idade Média tinha-se o convívio, o costume de se confundir Deus com o infinito. Em seguida, ele vai falar sobre as provas da existência de Deus, mas de uma maneira diferenciada, porque até então os filósofos tentaram provar Deus e conseguiram, mas pelo raciocínio, a exemplo de Descartes. Descartes chega ao espírito através do raciocínio, da lógica. Kardec não. Ele chega ao espírito através do conhecimento empírico, da experiência, da interrogação, utilizando o método científico e se mostrando como ciência, usando os mesmos métodos e rigores que a ciência utilizava para ter respaldo junto à ciência. E depois ele vai falar sobre os atributos dessa divindade, porque eu preciso atribuir a essa divindade alguns atributos que serão importantíssimos para que eu possa diferenciar o que é certo e o que é errado dentro daquilo que eu vejo como visão de mundo. E, no final, ele vai fechar com o panteísmo, combatendo a ideia materialista que Deus está em tudo e faz parte de tudo, que é uma ideia pregada por filósofos panteístas, onde um dos mais conhecidos dele é Baruch Spinoza. Então, nesse contexto, em pouco tempo, eu vou tentar, nem que eu poupe alguns minutos da mesa, explicar para todos aqui que estão como o espírita deve entender Deus. Na pergunta número 1, Kardec vai ser claro e preciso logo de início, quando ele pergunta quem é Deus. Vejam, ele não pergunta quem é Deus, porque em nenhum momento nós poderemos cometer o mesmo erro de confundirmos Deus com uma pessoa, como ao longo dos séculos nós vimos fazendo. Nós caracterizamos Deus na figura de um velhinho, barbado, um senhor que tem poder e tem raiva que decide. Isso é uma herança gregária ainda das mitologias gregas e romanas, a ideia de um Deus que pune e que tem poder sobre os seus filhos. Então Kardec muda o tom da pergunta e dentro de uma linha socrática de perguntas e respostas, ele vai trazendo, junto com os espíritos, uma visão mais clara e mais filosófica acerca da divindade. E ele começa dizendo o seguinte: que é Deus? Essa resposta vai servir de guia seguro para todo o desenrolar científico da doutrina e todo o pensamento que, porventura, no futuro iria guiar o homem na busca de agir e de gerenciar a sua própria vida. E a resposta veio de forma binária. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nessa divisão binária, mas não uma divisão simplista, eu prefiro analisar essa divisão pegando os dois princípios gerais do universo, o espírito e a matéria. Quando eu falo que Deus é a inteligência suprema, eu posso analisar Deus na visão de espírito. Quando eu falo de Deus como causa primária de todas as coisas, eu estou falando de Deus como matéria. Nessa divisão binária, mas não uma visão binária que reduz
ao extremo, eu já começo a desconstruir uma visão antropomórfica, parecida com o homem, e construir uma visão filosófica. Por quê? Se eu digo inteligência suprema, ou seja, não pode ter nenhuma inteligência superior a dele. Para nós é muito difícil conceber o que seja uma inteligência suprema, porque nós, seres humanos, sempre estamos a observar alguém mais inteligente do que o outro. Isso é comum no nosso dia a dia. Então, inteligência suprema ainda está muito no campo do abstrato, do intelecto abstrato. Nós não temos como mensurar o que seja uma inteligência suprema. Mas quando eu digo que Deus é a inteligência suprema, eu estou linkando Deus a um espírito, a uma força, a algo superior que nada nem ninguém pode ultrapassá-lo. Eu estou convidando o homem a identificar em Deus a sua unicidade. Até mesmo os materialistas, quando falam de Deus e entendem Deus, eles têm que admitir que se eu tenho que crer em Deus, eu só posso crer em mim. E foi aí, dentro desse princípio inicial, que Kardec já baniu por terra a ideia de um demônio, que é o Satanás. Porque a inteligência, a ideia de um demônio, de um Satanás, medindo forças, é incoerente e incompatível com a ideia de inteligência suprema. Não poderia perceber. Deus, a inteligência suprema, não existe mais nada acima dessa perfeição absoluta. E essa perfeição absoluta e suprema não poderia cometer equívocos a ponto de cometer metaforicamente a criação de um anjo que se revelasse. Então, quando eu falo de Deus como inteligência suprema, eu estou me referindo a Deus como Espírito. Ao mesmo tempo, eu falo que Deus é a causa primária de todas as coisas. Por que isso? Eu refiro-me à matéria. Por quê? Porque se eu passo a estudar a matéria, e se nós vivemos na matéria, eu tenho que pegar e buscar um princípio utilizado na ciência chamado princípio da razão suficiente. O princípio da razão suficiente nos diz que todo efeito tem uma causa. E tudo vai gerando, e se eu voltar numa cadeia infinita de efeito e causa, eu tenho que parar em algum momento, senão as coisas não têm sentido de existir. Quem criou esse livro? Quem criou esse livro é de papel, que foi feito da borracha, que foi feito da planta. Quem criou a planta? Ou seja, para cada efeito existe uma causa, e se eu voltar nas perguntas de forma infinita, em algum momento eu vou ter que parar. A isso a ciência chama de princípio de razão da razão suficiente. É por isso que a ciência optou por começar a teoria do Big Bang, da explosão. Teríamos que começar de algum canto para construirmos uma linha de raciocínio intelectual para entender o homem. E hoje nós estamos na atual conjuntura evolutiva intelectual que estamos graças a isso. Então a ciência busca algum ponto, aqui chamamos de princípio de razão suficiente, que primeiro denominou essa visão do princípio da razão suficiente com um filósofo alemão chamado Leibniz. Ele trazia essa visão que as coisas para existir, elas têm que ter um princípio. Porque eu não posso regressar a minha cadeira, a minha pergunta, numa fonte infinita de perguntas, sem ter um fim. Então, quando eu falo que Deus é a causa primeira de todas as coisas, eu estou dizendo que é a causa inicial. A essa causa não me cabe pedir uma causa. Quem criou Deus foi Deus, quem criou Deus foi Deus, quem criou Deus foi Deus. Não. A causa primeira está proibido, há uma limitação de saber o que era a causa. Ela causou-se por si só. É nessa visão de princípio da razão suficiente que Kardec, junto com os espíritos, vai aliar ao princípio da razão suficiente da matéria, que é o Big Bang, e aí nós começaremos um estudo acerca do homem, da humanidade. Os dois conceitos são importantes. Embora nós estejamos muito no conceito de abstrato, inteligência e matéria, nós não conhecemos o que é a matéria profundamente, e nem muito menos utilizamos a nossa inteligência profundamente, mas embora esteja no campo do intelecto abstrato, esses dois conceitos dão uma visão mais filosófica de Deus e amplia, e são importantes. Porque se eu tivesse somente o segundo conceito, ou seja, se Deus, na resposta, fosse somente a causa primária de todas as coisas, eu correria o risco de confundir Deus com a natureza, o que fez o filósofo ateísta Baruch Spinoza. Deus iria ser confundido com a natureza, e isso
acabaria com a ideia de pai proposta por Jesus. Quando eu coloco a inteligência suprema na jogada, eu estou garantindo de quebra algo, alguém ou alguma coisa que eu possa me comunicar, que eu possa conversar. Já garanta aí uma lei de adoração, porque a prece só faz sentido se ela for feita a uma inteligência suprema. Então, esses dois conceitos, muito embora ainda presentes no campo do abstrato, eles trazem a gente uma noção do que é essa divindade, nessa forma simples de entender Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, toda vez que eu for entender sobre Deus, ou traçar um conceito sobre Deus, construir um sistema sobre a divindade, eu tenho que entender que a limitação está em mim, e não em Deus. Então, quando eu vou atribuir à criação erros que nós humanos colocamos a culpa em Deus, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Exemplo, normalmente nós criamos a ideia de que Deus castiga, de que Deus não perdoa, de que Deus tem raiva. Isso são características humanas, a limitação está em mim. A ideia que eu tenho que a minha religião é a única que serve, a outra não serve. Isso Deus jamais iria renegar seus filhos por questões de votos religiosos. A limitação está em mim. A prova é que quem muito ama, pouco está preocupado com religião. Quanto mais amor a pessoa tem no coração, mais o conhecimento dela, o conceito dela acerca de Deus se refina. Veja a Madre Teresa de Calcutá. Ela chegava em Calcutá, na África, né? Na região, Índia, né? Índia, aquelas pessoas que não eram da religião dela, e quando perguntaram a ela de que religião ela pertencia, ela dizia, a minha religião é o amor. Veja, essa visão desprendida de conceitos, de dogmas, no qual nós estamos presos. Então, toda vez que eu for tentar ousar entender Deus e construir um sistema, eu tenho que perceber que a limitação está em mim, e não Deus. Deus é soberanamente justo e bom em seus atributos. A inteligência suprema não pode ter defeitos. Ela é perfeita em seus atributos, infinita em seus atributos. Então, nessa visão binária, porque Kardec começou a discussão, e você passa a usar dois conceitos de forma plena e precisa, porque os dois são importantes, porque se eu tenho só o primeiro conceito na inteligência, a matéria vai para onde? A matéria existe, as leis materiais existem. Então, eu preciso também de uma causa primária, que é o princípio da razão suficiente. Mas se eu uso só também o lado da matéria, eu esqueço do mundo primitivo do espírito, que é o mundo espiritual do espírito. Então, quando eu pensar em inteligência suprema, eu tenho que pensar em Deus como espírito. Em causa primária, eu posso pensar em matéria. Nesse conceito, nós começaremos a discussão. E Kardec segue a segunda questão, a segunda pergunta, e a segunda pergunta só existe por conta da terceira. Ele precisava dar uma introdução, era a maneira dele como pedagogo, questionar um pouco acerca do assunto que ele ia falar posteriormente, para em seguida ensinar a terceira pergunta. Então, a segunda questão só existe porque Kardec vai depois a questão 3 a respeito de Deus infinito. Porque, como eu falei, existia uma confusão de confundir Deus com o infinito. E Kardec pergunta, o que se deve entender por infinito? A resposta também vem em forma binária. Vem a primeira parte dizendo, o que não tem começo nem fim. Ora, o que não tem começo nem fim. Parece confuso. Nós, seres humanos, entendemos algo que não tem começo nem fim. Isso parece ferir, inclusive, o princípio da razão suficiente que diz que nós temos que começar a análise de algum ponto. Então, uma coisa que não tem começo nem fim é algo que parece ferir essa visão. Mas esse conceito de não ter começo nem fim é um conceito mais ontológico. Ontológico, que vem de ser. Onto vem de ser. É um respeito, é um conceito acerca do ser. Mas Kardec, com os Espíritos, continua dizendo o desconhecido. Tudo que é desconhecido também é infinito. Opa, agora nós modificamos a figura. Então, tudo aquilo que eu não conheço, eu posso devagar o meu pensamento e dizer que é infinito. As estrelas do céu, eu não sei quantas possuem. É mais fácil dizer que é infinito.
Porque a nossa noção de infinito é muito precária. Nós, no campo da matéria, não temos nenhum contato com algo que seja infinito. A única coisa que nós, seres humanos, temos contato que é infinito é no campo da matemática. Se eu pego os números naturais, eu vou do zero até o infinito. Se eu pego os números inteiros, eu vou do -1 até o infinito, do 1 até o infinito. Isso é o mais próximo que o raciocínio humano pode chegar acerca de algo que é infinito. Então, Kardec vai dizer que o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Esse conceito é um conceito mais epistemológico. Enquanto o primeiro conceito é um conceito ontológico, que dizia respeito ao ser, que era algo complexo de se entender, esse segundo conceito diz respeito a uma visão epistemológica, que é episteme de conhecimento, de conhecer. Quanto mais eu conheço acerca de uma coisa, menos ela deixa de ser misteriosa aos meus olhos. Exemplo, se eu digo, é homem, um conjunto formado por homens, é vago. Milhares, milhões de mil. Homem brasileiro, opa, já restringi você. Homem brasileiro da cidade do Recife, restringi mais ainda. Homem brasileiro da cidade do Recife que frequenta hoje a UGEAP. Nós temos uma diminuição do conjunto e uma ampliação do meu conhecimento. Eu já posso catalogar quem são esses homens. Quanto mais eu conheço acerca das coisas, mais eu entendo a divindade. Quanto mais amor tiver em meu coração, mais o meu conceito acerca de Deus é ampliado. Ele deixa de ser um conceito ligado a visões humanas e passa a ser um conceito ligado a valores espirituais conforme acertou Jesus. Aquele que ama, que perdoa de forma infinita, que entende, que acolhe. Essa é a visão. Então, quanto mais eu conheço, eu amplio a minha visão sobre Deus. Então, o desconhecido para nós é infinito. Por isso que nós confundimos muitas vezes o infinito, porque achamos que as coisas são infinitas porque não conhecemos. O número de galáxias é infinito? Eu não sei. A ciência não tem como prever ainda. Então, nós temos essa dificuldade. E eis que esse problema da infinitude de Deus é um problema característico dentro da teologia. Porque quando Kardec divide que é Deus, os Espíritos respondem em duas formas, ou seja, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, isso parece confundir muito a nossa cabeça. Como é que ele está em espírito, como é que ele está em matéria? É o problema filosófico da imanência e da transcendência. E ao mesmo tempo está na matéria, mas também está fora da matéria. Kardec, na Gênese, vai explicar isso usando a metáfora do corpo. Nós temos um corpo, nós somos os seres humanos, e eu consigo mexer todas as partes do meu corpo, e o meu cérebro, ou o meu espírito, consegue prever antes o que eu vou fazer. Se uma munição me pica na minha perna, eu não preciso olhar para a minha perna para identificar que é uma muriçoca. O meu espírito capta e sabe que alguma coisa está me picando. Ou seja, o espírito ao mesmo tempo está no corpo, mas também ele não está preso no corpo, ele está fora do corpo. Ele pode, ao deitar, ao dormir, se desprender e viajar por outros mundos e reconectar-se aos seus anjos guardiões, aos seus amigos, a sonhos. Então, ao mesmo tempo está no corpo, mas também está fora do corpo. Essa questão da imanência e da transcendência que Kardec quer explicar nessa metáfora. Então, quando ele fala de Deus infinito, na pergunta 3, ele questiona: eu posso dizer que Deus é infinito? Os Espíritos respondem: definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Deus, segundo Kardec, é infinito em suas perfeições. A única coisa que eu posso dizer é que Deus é infinito em suas perfeições. Agora, tomar a explicação de uma coisa que eu não sei, por outra que eu não sei menos ainda, eu não posso conceituar que Deus é infinito. Pobreza da minha linguagem, incapaz de responder a esse questionamento. Nossa linguagem limitada, nossa capacidade de entender o que é infinito é tão grande que eu não tenho como explicar.
O que eu posso saber, segundo Kardec falou, é que Deus é infinito em suas perfeições, mas esse infinito é uma abstração. Então, eu tenho que entender que esse perfeito me leva a uma unicidade, que não pode ter algo nem ninguém que esteja competindo com essa unicidade. Alguém poderia perguntar, mas o Espírito perfeito, o Espírito não chega também a ser Espírito perfeito? Não confundamos a Deus com as qualidades infinitamente perfeitas do Criador com o que Kardec usa na categoria evolutiva dos espíritos de espíritos perfeitos. São coisas completamente diferentes. É o que eu sempre falo. A língua portuguesa tem o que chamamos de polissemia, a mesma palavra utilizada para várias coisas. Quando Kardec diz na categoria dos espíritos, na escala espírita, espírito perfeito, ele se refere a uma perfeição relativa a todos os outros que estão abaixo dele na escala. Agora, como esse espírito continua evoluindo? Jesus. A gente sabe que Jesus é espírito perfeito. Agora, como funciona essa visão? Como continua a evolução desse espírito perfeito? Fica difícil de você ver. Mas nós sabemos. A gente já sabe tudo em ciência, tudo em moral. Então, saber como ele evolui é quase que impossível. Não tem como a gente imaginar. A gente já tem dificuldade de entender como é que é um espírito bom. Imagina um espírito perfeito. Vocês conseguem imaginar o que é ser espírito bom? Aquele que não tem raiva, que não se ofende, aquele que pisa no pé dele e mesmo assim ele não se ofende. Aquele que mesmo tendo motivo para ter raiva, porque alguém fez mal a ele perdoa e abençoa. A gente já tem dificuldade de entender um espírito bom. Imagina um espírito perfeito. Então, falta-nos entendimento. As nossas visões grosseiras não nos deixam entender, por exemplo, como Jesus pensa. Porque o cristão adora pegar exemplo de Jesus para condenar o outro. E dizer que Jesus faria aquilo. É impossível o cristão pensar como Jesus. Porque ele pensa como nós. Porque ele já foi um dia como nós. Ele sabe o que passa no nosso coração. Mas é impossível nós pensarmos como ele pensa, porque nós não amamos como ele já ama. É impossível. Kardec usa a metáfora na venda do cego. O cego de nascença não tem como conceber a luz. Ele pode muito bem saber o que é o tato, o paladar, aguçar a audição, mas saber o que é vermelho ou amarelo, impossível. Falta uma faculdade. Então, falta-nos uma faculdade moral para entendermos ainda como Jesus pensa. Nós já podemos até então nos guiarmos por seus exemplos que foram os mais éticos possíveis. Os mais éticos possíveis. É nessa visão que temos que nos espelhar. Então, eu posso usar a metáfora do software. Nós estamos em qual hoje, atualmente? 8? 2008 ainda? Não, o hoje. O último era 2011. Ah, tá, 2011. É esse o último ainda? 2011? O hoje? 2013? 14? Pronto. Fechamos. O ano de 2010. O ano de 2010, ele abre um documento de qualquer um de 2003, 2005, 2007. Agora, um ano de 2007 não abre um documento feito no ano de 2010. Falta uma faculdade que ele não consegue abrir. Então, a mesma coisa, não adianta nós queremos usar a palavra de Jesus para condenar as pessoas em nome de uma falsa hipocrisia, se nós nem sequer nos esforçamos para ser como Jesus. E quando nós nos esforçarmos, veremos que a primeira coisa que ele fazia era não condenar. Então já começa daí a gente vestir a carapuça que está errada. Já começa daí. Então, nesse sentido aqui, tentar explicar Deus como algo infinito, para nós é algo que foge à nossa razão. Por quê? Porque nós podemos dizer no momento que Deus é infinito em seus atributos, em suas perfeições. Para que assim, mas explicar Deus como infinito é tomar um conceito, alguma coisa que eu não sei, por outra que eu conheço menos ainda. Eu não posso fazer. Já na pergunta 4, Kardec vai entrar na prova da existência de Deus. E nessa questão, Kardec vai diferenciar dos demais filósofos, porque ele traz o espírito não como forma
de lógica, mas com uma visão empírica, do raciocínio. O Espírito foi provado cientificamente através do diálogo, da conversa. Se a ciência hoje debruçasse cada vez mais dentro da visão do Espiritismo, da visão do Espírito, da mente pensante, ela veria que existe por trás das perguntas uma mente inteligente. E que a alma, quando morre, permanece viva. E isso aconteceu no século XIX em diversos cantos do mundo, em Heidelberg, na Europa com Kardec. Kardec espalhava questionário por vários cantos, pedindo que as pessoas inquirissem aos espíritos, suas mentes, perguntas semelhantes para ver se a resposta era a mesma. Então ele usou um método científico que iria aguçar e provar que a vida continuava, que quem estava se comunicando nada mais era do que a alma dos mortos. Então, nessa prova científica, ele pergunta a questão 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Ou seja, no axioma, resposta, que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão responderá. Mais uma vez, eles remetem ao axioma do princípio da razão inteligente. Não existe efeito sem causa. Procure um efeito com as coisas que existem, que você vai encontrar. E essa causa não pode ser obra do acaso. Agora vejamos o seguinte. Quando eu digo que para crer em Deus basta lançar um olhar pelo horizonte, que eu ver a natureza, a perfeição, a harmonia das leis do universo, sim, até aí eu posso ver Deus. Isso nenhum materialista vai querer questionar. Agora, eu tenho que ver Deus agora por outro ângulo, que é o ângulo do Espírito, da prova do Espírito, o lado espiritual. Porque se eu pego só observando Deus, a prova de Deus a partir da natureza, eu vou cair no erro que o esconvilho materialista vai dizer, quando eu colocar no campo ético. Porque enquanto eu estiver na natureza, olhando os pássaros, a harmonia, os mares, o movimento da terra, é perfeito. Agora, quando passa para o campo ético, da dor, da guerra, da fome, da pobreza, aí ele vai dizer, cadê teu Deus que permite isso? Como é que um Deus que existe é perfeito e é bom e justo permite isso? O materialista está certo. Ele não acredita no Espírito. Esse convite está certo. O problema do mal é levantado por Leibniz justamente por isso. Porque ele não consegue conceber o tamanho da dor humana. Porque enquanto eu estou no mundo da matéria, analisando a matéria, você consegue perceber Deus. Mas para eu trago essa visão por campo da ética do homem, e vejo a morte, a dor, a guerra, a tristeza, não. Um Deus não pode existir para garantir tamanha sandice. Mas Kardec, junto com os espíritos, traz a visão do espírito. Então, olhe agora, não só a matéria, mas também o espírito. Toda a proposta espiritual de evolução, de espíritos que nascem simples e perfeitos e galgam a evolução ao longo da reencarnação. Olha agora que na guerra nada mais é do que um embate de valores e virtudes. Kardec vai explicar muito bem isso, que é o problema filosófico da Teodiceia, que é a análise do bem e do mal, na Gênesis capítulo 3. Porque não precisa nem eu achar um absurdo um homem matar outro homem. Vamos lá, no mais simples. O leão devorar a gazela. Aonde está Deus nisso? Kardec vai tratar isso na Gênesis, no livro da Gênesis, capítulo 3, a origem do bem e do mal. E esse problema da Teodiceia, essa questão da luta do bem e do mal, é explicado agora com isso. Então, quando ele fala, basta, uma das provas, basta você lançar o olhar, mas o olhar não pode ser só para a matéria, também se lançar para o espiritual, para essa proposta. Agora sim, eu sabendo que isso aqui é passageiro, que existe uma dança das cadeiras, que existe um ir e vir, aonde os espíritos vão forjando o seu caráter, há uma, como é que eu posso dizer, uma mudança de vivência, onde ora um nasce mulher, outro homem, outro gay, outro hétero, outro negro, outro branco, outro aqui, outro na África. Essa multiculturalidade vai dando ao espírito e imprimindo uma força e uma visão de caráter que vai transformar em espírito perfeito conforme Jesus. Sim,
Porque Jesus não nasceu perfeito. Ele é nosso irmão mais velho e passou por todas essas etapas. Se vocês não sabiam, é isso que prega o Espiritismo. Não confundam. Na semana passada, alguém me questionou a respeito da palestrante sobre o que ela falou de Jesus ser Deus. Não. O Espiritismo de Jesus não é Deus. Não é. O que ela quis dizer naquele momento ali foi uma visão metafórica em que Jesus disse que nós somos deuses, que nós somos partes de Deus. Nós temos o DNA divino, entende? Foi isso que ela quis falar. Não a visão que Jesus era Deus. Pelo amor de Deus, gente. Essa não é a visão do Espiritismo. E nem a visão do Espiritismo que Jesus fez a Terra. Também não. Nós somos co-criadores da divindade. Nós podemos transformar o mundo em algo melhor. Se eu poluir menos, se eu fizer minha parte, se eu apagar a luz, se eu pagar minha conta, se eu deixar de sonegar o imposto, eu sou o co-criador do mundo. É nisso que ela falou Jesus. A questão de Jesus fazer o mundo foi só metafórico. Lembre-se, a visão científica de criação do mundo está na teoria evolucionista do Big Bang, de Darwin, da evolução. E Deus? Deus está por trás de tudo isso. Mas tem leis imutáveis na física, na biologia, na química, que regem todo o organismo do mundo material. Deus está por trás de tudo isso. No Espiritismo, nós abandonamos o pensamento mágico e adotamos o pensamento racional, porque a razão é o guia seguro para nós conseguirmos chegar a um avanço intelectual que vai gerar, por fim, um avanço moral, uma mudança de conduta. Sem isso, nós não conseguiríamos refletir e ficaremos patinando nos sistemas. Então, Kardec vai dizer, para que em Deus basta lançar o olho sobre as obras da criação. O universo existe, ele que impôs uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa. E adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Ou seja, vamos se olhar, mas vamos se olhar não só para a matéria, mas também para o espírito. Essa proposta pedagógica, essa proposta de mudança, essa proposta evolutiva, em que as almas vão ter a oportunidade de aprender e evoluir por si só, de gerenciar suas próprias vidas, de galgar através do mérito a conquista por transformação, aí sim eu vou botar por baixo a ideia que diz um Deus é carrasco. Nesse contexto, a questão 5 me pergunta: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si, mesmo da existência de Deus? A resposta: que Deus existe, porque de onde viveria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? E ainda uma consequência do princípio que não é feito sem causa. Esse sentimento intuitivo, Kardec questiona de onde vem esse sentimento intuitivo, que existe um pai, uma força, algo maior. Esse sentimento vem de Deus, porque não teria como vir de outro campo. E Descartes vai dizer isso, a ideia da perfeição em mim vem de Deus. Não teria como eu simplesmente inventar uma ideia do que é perfeito se não tivesse intuitivamente uma ideia de perfeição. Descartes conseguiu chegar nisso lá no século XVII, essa visão que a ideia do perfeito em mim vem de Deus, de forma intuitiva. E Kardec pergunta aqui no século XIX aos espíritos que tem a resposta, vem de Deus. Mas Kardec, como muito cético na época, vai reforçar a pergunta dizendo: o sentimento íntimo que todos nós temos, em nós mesmos, da existência de Deus, não seria o fato da educação ou produto da ideia adquirida pela cultura social das pessoas? Aí eles respondem: se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Nas tribos mais primitivas, o homem já cultuava a Deus, mesmo que fosse na forma de um trovão, de um raio, na chuva. Mesmo lá onde a educação não estava presente, intuitivamente o homem mantinha a ideia da divindade. Não existe no mundo nenhuma população, nenhum povo que seja extremamente ateu. Não existe. Essa ideia intuitiva não existe. Então, nesse contexto, é que ele vai dizer: se fosse assim,
os vossos selvagens não teriam esse sentimento. Se esse sentimento, Kardec explica, se esse sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um ensinamento, ele não seria universal e não existiria, como as noções de ciência, senão naqueles que teriam podido receber o ensinamento. Então, se isso não fosse universal, se isso não fosse intuitivo, somente aquelas pessoas que foram ensinadas a crer em Deus iriam crer numa força. Mas não. Todos, de uma forma ou de outra, creem, por mais que seja de uma forma primitiva, em uma força superior, acima, organizando e regendo tudo. Na 7 ele pergunta: poderíamos encontrar a causa primeira da formação das coisas? Olha, princípio da razão suficiente voltando. Nas propriedades íntimas da matéria? O que é isso? O panteísmo. Eu poderia encontrar explicação disso no panteísmo? Na própria matéria? Aí ele responde: mas então qual seria a causa dessa propriedade? É preciso sempre uma causa primeira. É preciso uma força inteligente para mover as partículas e as moléculas. A matéria por si só não é capaz de reger tamanha harmonia no mundo e das coisas ao longo dos séculos e eternidades por adiante. Existe, além da matéria, uma inteligência suprema. É por isso que a resposta precisa das duas formas: causa primeira de todas as coisas e inteligência suprema. A matéria por si só não tem como controlar. E esse foi o diferencial de Kardec quando botou o espírito na jogada. Porque até então, eu perguntava por que esse livro caiu. Eu perguntava a matéria, mas a matéria não me respondia. Eu tinha que criar uma teoria da gravidade para explicar por que o livro caía. Mas quando eu boto o livro, o espírito na jogada, não. Eu pergunto diretamente ao espírito: como é que é lá? Como é a vida do espírito? Como se originou o espírito? Porque esse é o objetivo do espiritismo. Não tentar entender Deus. E veremos por quê. Não é o objetivo do espiritismo tentar entender Deus. Na 8, que é pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso. Outro absurdo: que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente. Aliás, o que é o acaso? Nada. No princípio da razão suficiente, eu preciso voltar a minha linha de raciocínio a algum ponto para começar os estudos. Alguns filósofos materialistas não têm como explicar o princípio da razão suficiente. O Sponville, que é o filósofo que eu sempre cito aqui, e que o Sr. Antônio passou a gostar do Sponville, né, Sr. Antônio? Ele disse que não, mas está lendo, está discutindo comigo. O Sponville, ele diz no livro, acho que O Capitalismo é Moral, que esse foi um dos atributos que mais balançou ele. Quando ele faz o princípio da razão suficiente e volta numa cadeia de perguntas, e que ele chega ao fim da pergunta e diz, chega ao Big Bang, mas sim, aí, quem fez a explosão? Ele não consegue delegar isso ao acaso. Ele diz que isso é uma das perguntas que mais balança ele, e que chega às vezes a colocá-lo na dúvida, mas ele permanece meio ateu. Mas alguns filósofos materialistas preferem negar o princípio da razão suficiente, como fez Kant. Eu não tenho como explicar isso, então o que eu tenho que explicar? Então ele preferiu negar o princípio da razão suficiente. Agora, delegar isso ao acaso, achar que o acaso é capaz de produzir um efeito inteligente e que esse efeito inteligente possa perdurar por toda a eternidade na harmonia que perdura no universo, aí já é pensar um pouco limitado, que é isso que eles falaram. Na questão 9, é uma questão mais completa, nós temos que trabalhar ela de forma mais clara, o Kardec vai aprofundar, e ele questiona: onde se vê, na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as outras inteligências? Ora, se na pergunta passada ele perguntou se eu poderia ver na causa primária a formação do mundo, eles disseram que não, porque o acaso não poderia criar. Ok, então temos inteligência suprema. Então eu pergunto agora a vocês, Kardec perguntou ao Espírito: aonde se vê na causa primeira uma inteligência suprema, superior a toda inteligência? Eles responderam: tem de provérbio que ele existe, pela obra que se reconhece o artífice. Pois bem,
Olhai a obra e procurai o artífice. O artífice é o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele, e é por isso que ele se chama de espírito forte. Pode ser que um sopro de Deus pode abater. Então, se você olha somente o campo material, você consegue ver Deus. Agora, vai nascer você na pobreza e na favela, que eu quero ver a tua visão de Deus. É a mesma visão de Deus quando você nasce numa beira-mar, tendo um carrão do ano na porta. Eu quero ver se você não vai reclamar da vida. Porque quando a gente inverte o jogo, enquanto está se falando de Deus, todo engomadinho e bonito, é maravilhoso. Agora vai visitar e ver o que é o dia a dia da enfermaria, do hospital da restauração, e procura Deus lá. Coloca a tua consciência para funcionar. Somente colocando o Espírito na jogada e a reencarnação é que eu vou encontrar um amparo de justiça. Porque senão eu não vou ter justiça. Um Deus que dá privilégio a uns e a outros não. É essa a visão de Deus que nós temos? Que dá riqueza e dá beleza a uns e outros não. Pessoas que somente passam por nascer bonitas, ao que chamamos de solidariedade genética, já estão na moda. As portas se abrem, elas ganham mais, conquistam mais, têm mundo aos seus pés, e outros nascem feios. Que Deus é esse que proporciona isso? Que uns nascem sãos, inteligentes, e outros débeis, prostrados em cadeiras de rodas, com problemas mentais. Só tem uma vida que nasce assim. Que Deus é esse? Margarete está certo. Se Deus não existe. Está certo. O ouvir está certo. O lágrimas está certo. Agora, se eu boto o Espírito na jogada, se eu boto uma autoeducativa, uma visão de reencarnação e de progresso, aí a coisa muda de figura. Se eu boto uma lei de ação e reação, uma lei de justiça, amor e caridade, se eu traço umas leis morais que regem a evolução do Espírito, a coisa muda de figura. Quando a minha consciência desperta, gente, eu passo a ver que esse é o único sentido de você crer em um Deus de amor e um Deus de Pai, conforme a severou Jesus. É nessa visão que temos que ampliar. Atributos da divindade. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Olha, essa pergunta é extremamente importante. Será que nós podemos compreender a natureza íntima de Deus? Por favor, alguém dá um passo naquele relógio para ele parar de funcionar? Porque não tem condição não esse negócio. Será que podemos entender os atributos de Deus? E Kardec na 10 pergunta: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. É um sentido que lhe falta. Veja, Kardec vai explicar na Gênesis, lá no capítulo 2, quando ele fala de Deus, que esse sentido é uma faculdade. Uma faculdade que nós só conseguiremos quando chegarmos a espíritos puros. Até lá, nós não conseguiremos enxergar, compreender a Deus. A metáfora do monge que eu usei no começo, lembram? Então, falta-nos uma faculdade. Essa pergunta 10, ela vai simplesmente estabelecer o limite da razão. Não tente adiante. Quer dizer que eu vou passar o resto da vida sem tentar compreender Deus? Se o objetivo é compreender Deus, então não vai compreender Deus, não. Porque o objetivo do Espiritismo é analisar o Espírito, natureza, origem, destinação e sua relação com o mundo corpóreo. E assim você se melhorar para aparecer com Jesus e entender Deus. Até lá você não vai entender Deus, não. Porque o Deus que você vai entender e construir é o Deus baseado nos seus defeitos. De raiva, de fé, de inveja, de tem ciúme, que se arrepende. É esse Deus. Então como é que você vai querer ver Deus? Então, falta-lhe uma faculdade, um sentido. É interessante isso, porque até então, na Idade Média, os teólogos diziam que nós não poderíamos ver Deus por uma limitação teológica e moral. Que se eu visse Deus, eu estaria comprometendo o meu livre-arbítrio. Esse convite detesta isso e rebate ferrenhamente. Quer dizer que o ser humano é tão canalha assim, que se Deus aparecer na frente dele, ele é incapaz de fazer o que é certo? Vai fazer com medo? É esse Deus que criou o ser humano? Mas Kardec não vai seguir o mesmo conceito da teologia. Porque a limitação para ver Deus não é uma limitação moral, mas uma limitação
física, falta-nos uma faculdade. É pelo mesmo motivo que eu não consigo ver os vírus, as bactérias, os micróbios. Eu preciso do microscópio para enxergar esses seres pequeninos que existem. Não consigo vê-los. A limitação física. A mesma forma que eu não consigo ver, até então, os prótons, os elétrons, eu sei que eles existem, pelos seus sintomas, pelas suas, que vêm de efeito a partir de sua ação. Mas até hoje a ciência não conseguiu ver um próton, um elétron. Mas eu sei que existe. Nós não conseguimos ver Deus, mas sentimos Deus na força que enche o nosso coração de garra, de vontade de lutar, na prece que fazemos e pedimos ao Pai com todo fervor que nos auxilie e essa energia vem. Nós sentimos Deus. Nós podemos senti-lo. Basta que nós nos conectemos a Ele. E para conectarmos a Ele, Cristo falou que temos que estar com o coração puro, purificado de todo sentimento. Perdoa as nossas ofensas. O que mais? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, não adianta pedir se você não está fazendo nada pelo seu próximo. Está jogando palavras ao vento. Pérolas aos corpos. Não adianta. Falta-lhe a pureza do sentimento que vai enviar a mensagem. Já falei isso aqui quando eu fiz a palestra sobre prece. E Kardec vai dizer: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde frequentemente com a criatura, da qual lhe atribui imperfeições. Mas à medida que o senso moral se desenvolve nele, o pensamento penetra melhor o mundo das coisas e dele faz uma ideia mais justa e mais conforme à sua razão. À medida que nós evoluímos moralmente, a nossa visão de Deus se amplia. Nós temos um filósofo muito interessante na década de 60, chamado Hanson. Ele escreveu um livro, Padrões de Descoberta. Nesse livro ele explicava, sempre 10 minutos, nós tínhamos esse cientista, na década de 60, ele revolucionou a ciência com o livro Padrões de Descoberta, porque ele percebeu que para as pessoas enxergarem as coisas, elas precisavam muito mais do que um nervo óptico e de uma visão boa. Elas precisavam de uma herança cultural. E sem essa herança cultural, eles não conseguiriam entender as coisas. Interessante isso. O que era amarelo numa região, cinza numa região, em outra região não poderia ser cinza. Ele só percebeu isso quando ele estudou isso em culturas como tribos indígenas e esquimós, ou na África. Ele percebeu que é diferente a maneira que nós temos de pensar. E isso é verdade. Os conceitos são diferentes. Então a cultura exerce uma forte pressão sobre aquilo que nós pensamos. E como a nossa cultura é capitalista, nós hoje pensamos num Deus capitalista, que nos dá proventos, prosperidade. Então essa visão cultural exerce forte pressão sobre aquilo como nós idealizamos as coisas. A própria época existe um filme, Quem Somos Nós, que diz que os índios, quando viram as caravelas, eles não viram caravelas, porque eles não sabiam o que eram caravelas. Aquilo não existia no imaginário intelectual deles. Eles viram alguma coisa que eles não sabiam o que era. Porque a visão, ela depende de um componente cultural. Se eu mostro para vocês um objeto novo, eu trago de outro país, que vocês nunca viram na vida, vocês vão dizer, mexer, olhar, e não vão saber. Não estão vendo, mas não sabem o que é aquele objeto. Porque a visão depende de uma mudança cultural. Quanto mais intelectualmente nós vamos nos capacitando, mais vamos ampliando o radar do conhecimento e absorvendo novos conceitos. É por isso que eu convido sempre todos a estudarem. E Kardec, o Espírito da Verdade, falou: espíritas, amai-vos, espírita, instruí-vos, estudem. Enquanto ficar só lendo livro espírita, vai ficar patinando no sistema, viu? Tem gente que só lê livro espírita, vai ficar patinando no sistema. Tem outros livros da ciência para ler, da filosofia, da psicologia, da sociologia. Se ficar só lendo livro espírita, vai ter uma visão militar e religiosa, como qualquer outro religioso. E a proposta não é essa. Não é essa.
quer dizer de tudo. O Espiritismo é ciência e trabalha com a ciência. A 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de alguma de suas perfeições? Sim. De algumas, sim. O homem compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Eles ainda entrevê pelo pensamento. À medida que nós evoluímos, nós vamos ampliando a visão de Deus. Gente, lá na 11, para não ficar dúvida, a resposta diz o seguinte: pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. O verá e compreenderá é uma metáfora. Eu não tenho como estabelecer o que é ver. Lembre-se, ver é algo muito limitado. Como diz o Renson, depende do padrão cultural. Ver foi a palavra que eles entenderam para explicar a gente da compreensão do entrever o que é a divindade, de sentir o que é a divindade, entende? Uma visão metafórica isso aqui. É por isso que eu tenho batido muito na tecla e tenho tomado muita bordoada de alguns espíritas, colegas meus de palestra, quanto aos romances. Porque muita gente acha que quando lê um romance, aquele romance é tal qual a descrição do mundo espiritual. Não é. Ué, os espíritos mentiram? Não. Você que fez a interpretação boba e ingênua que aquilo ali é a descrição do plano espiritual. Porque as percepções são diferentes. Kardec fala disso quando ele trata da questão das sensações e percepções dos espíritos. Quando ele pergunta aos espíritos superiores como é lá, ele diz que não conseguem traduzir, faltam experiências para ele falar. Quando ele pergunta a alguns espíritos sofredores na revista espírita como é que é lá, ele diz: eu não me adaptei ainda. Ou seja, se você está igual como é aqui, está aqui adaptado. Mas as percepções do espírito são diferentes. Então o nosso lar não é daquela forma que André Luiz escreveu. Não. Ele mentiu? Não. Ele fez uma analogia próxima. Ele mesmo no prefácio das obras, é porque o espírita não gosta de prefácio, ele vai dizer que se atenha muito mais às analogias, às descrições fiéis da realidade. Ele mesmo orienta. Porque o espírito não tem como traduzir, as percepções são diferentes. Então ele aproxima daquilo que nós conhecemos. Ele faz uma aproximação grosseira. Então, muito cuidado ao se ler livros de romance e achar que o céu é aquilo. É achar que o umbral é aquilo. Porque isso é o que nós fizemos a vida toda enquanto religiosos. O céu é assim, o inferno é assado. Nós trouxemos para o espiritismo e adaptamos colônia e umbral. Pronto. Porque a proposta do espiritismo não é essa. Então, fiquemos ligados nisso. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque creis tudo abraçar, mas sabei que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais vossa linguagem limitada e vossas ideias e vossas sensações não têm como expressar. Então, para finalizar, gente, o tema é complexo, mas sabe, tem mais que isso. Nessa questão, Kardec vai citar algumas características, já que nós somos limitados do ponto de vista de conceituar Deus, ele vai citar algumas características, dizendo que Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, Deus é todo-poderoso, Deus é soberanamente justo e bom. O que é isso? Não são características de Deus. Quando Kardec formulou o Espiritismo como ciência, ele criou, dentro do rigor científico e epistemológico, os princípios norteadores de uma ciência. Darwin, toda ciência faz isso. Einstein costumava dizer que Deus não joga dados para o universo. Ou seja, queria dizer que as leis eram imutáveis. Ele combatia a mecânica quântica que dizia que as leis aconteciam por questões probabilísticas. Ele discordava disso. Então, ele tinha o princípio metodológico de dizer que Deus não joga dados para o universo. Então, esses princípios que Kardec elencou aqui, de eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, na verdade são princípios metodológicos. Eles fazem parte de uma metaciência. Eles vão guiar o Kardec na construção da doutrina. Exemplo, eu tinha espíritos que diziam assim:
Ah, existe inferno, o inferno queima muito, as penas são eternas. E eu tinha espíritos que diziam, não existe inferno, é impossível, o sofrimento não é eterno, que pai faria o sofrimento eterno. Então Kardec simpatia com dois tipos de espírito. Ele não poderia escolher pela quantidade de espíritos, já que a quantidade de espíritos comunicados era muito mais inferior do que superior. Então ele precisava de um princípio norteador e metodológico que ele usava como bom cientista. O primeiro é, Deus é soberanamente justo e bom. Não. Então não tem pena eterna. Se eu tenho pena eterna, eu estou ferindo o princípio que é imutável, que é da perfeição infinita e bondade infinita de Deus. Se Deus é infinitamente bom e justo, logo não pode ter pena eterna. Kardec descartava. E assim foi construindo. Ah, tem a pena eterna. Reencarnação. Um dizia que existia reencarnação, outros diziam que não. Kardec tinha lá. Não, mas Deus é infinitamente justo e imutável em suas leis. Então, se ele é infinitamente justo, não é justo alguém sofrer eternamente. Então, a reencarnação é viável. E assim ele ia construindo, usando os princípios metodológicos que iam norteando. É por isso que eu digo, Deus entrou como princípio, como guia na busca da verdade, para Kardec construir toda a teoria evolutiva na visão do Espiritismo. É essa visão, é essa metafísica, é essa forma de visualizar as coisas que Kardec vai aos poucos construindo essa visão. E lógico que ele teve muita dificuldade para isso. Você vê que o próprio Galileu, quando ele aperfeiçoou o telescópio, sim, porque dizem que não foi ele que fez, foram os chineses, e quando ele aperfeiçoou, ele apontou para a Lua, ele viu várias crateras na superfície lunar. E disse, vejam, tem muitas montanhas e buracos na Lua. Porque a igreja na época achou um absurdo, porque uma religião tinha a forte ideia de Ptolomeu, que dizia que todas as esferas celestiais eram esferas perfeitas. E só a Terra era corrupção e tinha buracos e crateras. Quando ele apontou e ele disse que não, vejam, tem cratera na Lua. Vejam as montanhas. Eles olharam e disseram, sua máquina bota defeito em tudo que é perfeito. Ou seja, o homem só vê aquilo que ele quer ver. Só vê aquilo que ele quer ver. Então não adianta eu pegar qualquer pessoa de outra religião e querer mostrar a minha forma de pensar, ela só vai ver o que ela quer ver. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o teu coração está cheio de mágoa, de privilégios, de arrogância, de ódio, de preferência, de um Deus que prioriza você ao invés do outro, não adianta. Você não vai entender. Somente a dor talvez seja capaz de modificar essa forma de pensar. Já roubei os 10 minutos, eu tive que correr cada vez mais para fechar o tempo, peço desculpas. Não concluí como eu queria concluir, mas fico feliz porque sábado o List, que é bem melhor do que eu, vai me dar uma lavada segura, né, em 4 horas de espiritismo, e vocês já estão habilitados a perguntarem para ele, a questionarem. Eu vou para o final também, se quiserem tirar alguma dúvida, e só tenho a agradecer a todos a oportunidade de ter a paciência de terem me ouvido nessa palestra bem filosófica, diferente daquilo que eu falo normalmente, que é mais a parte moral. Hoje eu trabalhei mais na parte de filosofia e ciência. Muito obrigado a todos, muita paz e até mais.